O que fazer com essa ansiedade? Você está se sentindo ansioso ou ansiosa? Ou ainda não tem certeza sobre o que realmente está acontecendo com você? Eu sou Dorcas Marques e te convido para ficar comigo nesse vídeo até o final, onde a gente vai estar conversando um pouco sobre o que é ansiedade, quais são os sintomas, qual é a diferença entre transtorno ansioso, ansiedade, o que é patológico, o que não é. Vamos destrinchar essa bagunça. Isso está atrapalhando a sua vida? Você está no vídeo certo. Hoje eu vou falar com você sobre isso, o que é ansiedade, e vou te dar 5 dicas muito legais para você lidar com ela no seu dia a dia. Mas o que é mesmo ansiedade? Afinal de contas, o que ela é? Hoje em dia nem se lembra mais do significado dela ali no dicionário e tudo mais. Olha, no meu tempo de pequena, eu me lembro que eu falava em ansiedade com as minhas amigas, com os meus pais, com as pessoas ao meu redor. Eu ficava ansiosa porque ia chegar uma viagem, porque eu ia ter uma prova, ou algum estresse que a gente estava passando ali. E então você falava, nossa, eu tô ansiosa, né, porque vai chegar tal coisa. E até tinha um significado não pejorativo, um significado bom. Tipo, nossa, eu tô ansiosa porque eu vou no Play Center. Sim, gente, me entreguei. Eu sou da época do Play Center, né? Então, era isso, ansiedade era isso. Mas será que o significado mudou? Ou o contexto? O que será que aconteceu com essa palavra, com esse sentimento? A ansiedade, ela tem tudo a ver com isso que eu falei. A gente está ansioso por algo que vai chegar, né? Eu fico ansiosa por coisas que eu tô pra viver. Mas isso é ansiedade normal, do dia a dia, né? A gente, ou o chefe, né, chamou você pra uma conversa, olha, amanhã nós vamos conversar. Você fica ansioso, né? Então a ansiedade, ela é um medo ou uma preocupação, né? Essa do dia a dia, que a gente ouve falar, que hoje a gente tá ouvindo falar muito, né? Ai, nossa, eu estou sofrendo de ansiedade. É diferente. Mas essa ansiedade que a gente ouve falar hoje, né? Aquela que você sente batedeira, né? Palpitação no coração, as mãos ficam geladas, a boca pode ficar seca, você às vezes pode até sentir uma dor intensa no peito, dor de cabeça e tudo mais. Esse tipo de ansiedade que se fala hoje, ela é como se fosse uma crise, né? A pessoa sente ali durante 20 minutos aquele mal-estar, aquele desconforto, que começa com pensamento intrusivo ou lembrança daquilo que você está passando, e aí ela vai aumentando, vem os sintomas, mão gelada e tudo que eu falei aqui para vocês, e depois ela tem um pico e depois ela começa a descer. É como se fosse um ciclo. Não é certeza que vai durar 20 minutos, mas ela tem mais ou menos esse tempo, ela é uma crise, né? O pessoal fala, eu tive uma crise de ansiedade. Ela é real, algumas pessoas confundem até, pois está tendo um ataque cardíaco, um AVC. Aí chega no hospital lá, o médico fala, não, você não teve nada, aplica um calmante. Geralmente é isso que acontece, né? E eu vou dar uma dica pra vocês aqui, vou dar 5 dicas aqui pra vocês hoje, como a gente lidar com essa crise ansiosa, né? Isso é uma crise ansiosa. Uma menina de 10 anos me procurou por esses dias, né? É interessante como hoje a infância, ela tá ficando mais curta e a adolescência chega mais rápido. E essa menina veio relatando pra mim que ela estava com ansiedade, com crise de ansiedade. E aí então eu perguntei pra ela, mas o que você tá sentindo? Ah, eu tô sentindo meu coração bater rápido. E eu disse, mas tem mais alguma coisa? Aconteceu alguma coisa com você? Fiz aquelas perguntas de check-up em geral, né, que a gente faz. Não era uma sessão de terapia, era uma conversa informal. E ali, conversando com essa menina, eu notei, né, depois de checar algumas coisas, que, na verdade, o que ela estava era nervosa. Estava, assim, preocupada com uma situação que ela estava passando, de um menino que ela gostava, e o menino estava ali muito perto dela, e ela achava que esse menino não estava gostando dela, e ela estava sentindo, então, aquele nervosismo. Para vocês verem como é importante a gente saber dar nome àquilo que a gente está sentindo, para reconhecer e lidar com aquela situação. E foi o que eu expliquei para essa menina. Mas eu tô trazendo isso pra vocês hoje, porque às vezes esse muito ouvir falar, né, a gente tem essa necessidade de pertencer a um grupo, ou entender aquilo que a gente tá sentindo, dar nome àquilo que a gente tá sentindo, e às vezes uma ou outra coisa se encaixa, e a gente então já coloca um título, um rótulo ali, e nem sempre é. Então é importante diferenciar uma crise de ansiedade por um forte estresse que você teve, ou gatilhos que você tem do passado, que quando acontece vem a crise de ansiedade, né, ou um momento que você tá vivendo na vida. Isso é uma crise de ansiedade, você pode lidar com ela, você pode fazer terapia, você pode usar algumas coisas pra te ajudar. Bom, nós falamos aqui nesse vídeo de já 2 tipos, né, de coisas que as pessoas rotulam como ansiedade, que é estar ansioso por alguma coisa, ou preocupado, que foi aquela primeira que eu falei, lá do Play Center, lembra? A segunda, que é uma crise de ansiedade, porque houve um gatilho, um forte estresse, ou uma situação que aconteceu, ou que está acontecendo na vida da pessoa, e ela tem momentos de crise de ansiedade, porém, é perceptível que ela passa, ela tem ali uma duração média de 20 minutos, como eu falei, mas existe um terceiro tipo que as pessoas rotulam como ansiedade, e aí a gente vai entrar num outro campo, né, quando já se trata de um adoecimento. Esse tipo, né, de situação que acontece com a pessoa tem alguns sintomas parecidos com a crise de ansiedade. Ela sente palpitação, sente mão gelada, sente dor e tudo mais. Porém, ela vai sentir um forte medo, né, uma pressão interna e externa que não tem um fator ali que possa estar gerando aquilo, assim, que ela tem uma percepção fácil do que está acontecendo. É quando a pessoa, ela já está adoecida, né? Geralmente, ela passou por um forte estresse, um luto, ou uma quebra de relacionamento, ou uma doença, ficou sabendo de uma doença que ela vai ter que enfrentar e é muito difícil. Ou seja, algo muito traumático aconteceu. E até o nome geralmente é dado de estresse pós-traumático.
E sim, as pessoas falam, eu tô ansiosa, eu tô tendo ansiedade. E aí, então, a gente vai começar a medir, entre aspas, tá, gente? Isso com a frequência que isso tá acontecendo, não acontece só uma vez no dia ou a cada 2 dias, isso acontece muito. A gente vai começar a perceber a intensidade, porque uma crise ansiosa é uma coisa, ela, com as dicas que eu vou dar aqui no final do vídeo pra você, você vai conseguir administrar. Mas esse outro tipo, que é o estresse pós-traumático, é um adoecimento. Então você vai precisar de uma ajuda médica, de um psicólogo, de um psicanalista para te acompanhar. Não é só o psiquiatra e não é só o terapeuta, é o conjunto dessas duas pessoas ou uma equipe multidisciplinar que vai te ajudar. É muito difícil sair de um adoecimento psicológico, mental, sozinho. Então você vai precisar de ajuda. Nós somos um ser diferente, lembra que eu sempre falo isso nesse vídeo? Nós somos corpo, alma e espírito. Então a gente precisa de ajuda do médico psiquiatra, do terapeuta e da parte espiritual também. Juntando essas 3 coisas, você consegue sair, né, desse adoecimento e administrar isso na sua vida. Então, quais são as 3 coisas que eu vou observar para ver se eu tô num adoecimento psíquico e preciso de ajuda? A frequência, a intensidade e o impacto que isso está tendo na minha vida, ou na sua vida, na vida de um parente, né? Eu quero contar para vocês, eu tive esse adoecimento aos meus 23, 24 anos, né? E eu comecei a sentir o medo de morrer. Esse é um fator muito importante, um sinal de alerta, porque eu tinha pavor de morrer. Eu sou uma pessoa que eu tenho muitos vasinhos, assim, ó, pelo corpo todo, sabe? Vasinhos. E algo tinha acontecido muito traumático na minha vida naquele tempo. Meu pai faleceu subitamente de um infarto, e foi eu quem encontrei ele, né? Infelizmente falecido, e ele tava, assim, com um aspecto bem roxeado, né? Porque ele era uma pessoa muito branca e conforme ele teve aquele infarto fulminante, ele estava sozinho na hora. Quando eu cheguei, isso já devia ter acontecido há uns 5 minutos, mais ou menos. Então ele já estava todo roxo. E aonde que foi a entrada do trauma? Justamente eu ver esse roxo na pele dele. Então, por eu ter vários vasinhos pelo corpo, e eu sempre tive, eu tenho no corpo inteiro, né? Eu já fui no médico, e não, é da minha pele mesmo, do aspecto que a minha pele tem, da característica dela, né? Então, enfim, isso tá tudo certo hoje. Mas como eu olhava aquilo, eu olhava na minha perna, eu olhava na minha barriga, que eu tenho até hoje, eu olhava aqui, né? Desde muito cedo, desde criança, eu tenho no corpo inteiro. E eu olhava, eu falava, meu Deus, tá acontecendo comigo, eu tô infartando. E eu tinha acabado de ter um bebê. Meu bebê tinha 7 anos, meu filho, que hoje tem 26, tinha 7 meses, não 7 anos. E então ali, naquele impacto forte, naquele estresse traumático, né, eu comecei a desenvolver essa síndrome que a gente chama hoje de síndrome do pânico. Começava das 6 horas da tarde, ou bem cedinho, eu já começava, meu Deus, e se eu morrer? O que vai acontecer com meu filhinho? Quem que vai cuidar dele? Eu sou filha única, o meu marido, ele também não tem parente, a minha mãe já é uma senhorinha, meu Deus, quem vai cuidar? Então tudo aquele monte de pensamento intrusivo começava a entrar na minha cabeça e fazia um grande estrago. Comecei a contar pro meu marido, minha mãe começou a perceber, meus amigos, e aí as pessoas, elas queriam muito me ajudar, faziam orações, liam a Bíblia comigo. E assim, ajudava, mas aquilo foi tomando uma proporção muito grande. Ao invés de acontecer só 2 vezes no dia, começou a acontecer 3, 4, a intensidade era muito grande, a ponto de eu querer ir ao pronto-socorro. Muitas vezes eu fui levada ao pronto-socorro porque eu sentia sintomas de infarto. Até que eu fui a um médico, né? Fui levada a um médico. E é assim, porque aquilo começou a causar um transtorno na minha vida. Então, esse é o ponto. Se começa a transtornar a sua vida, é um adoecimento. E qual foi o meu ponto de transtorno? Eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia cuidar do meu filho, porque eu ficava todo o tempo pensando: se eu sair pra trabalhar, um ônibus pode me atropelar. Eu vou ter um infarto, não vai ter ninguém perto. Se eu for viajar, e se não tiver hospital lá? Então, assim, gente, foi uma bagunça na minha cabeça, né? Muito grande. Fora aquela imagem que ficava na minha cabeça do meu pai. O luto e tudo mais, né? Esse médico, então, com toda a paciência, veio, explicou, falou, olha, você tá com estresse pós-traumático, síndrome do pânico, você vai precisar tomar um remédio. Então, gente, sim, eu tomei um remédio próprio, né? Durante 6 meses, eu tomava todos os dias, e aí eu fiz um tratamento. Naquela época, não era muito divulgado o apoio terapêutico, mas eu fiz uma terapia, fazia mensal até na época. Tive ajuda espiritual dos meus amigos da igreja, né? Dos pastores. Então, gente, tudo isso, esse conjunto, né? E eu me lembro muito bem que, ao ouvir uma música que eu gostava muito, né? Depois eu coloco aqui o link para vocês da música aqui embaixo, que eu até hoje gosto muito de ouvir. Ela é de um versículo, né, em Lamentações. E naquele momento que eu já vinha vindo fazer todo esse tratamento, ao ouvir essa música numa manhã, né, eu tive assim um insight muito grande de que eu não tinha controle sobre a minha vida, né? Que sim, isso poderia acontecer comigo, infelizmente, mas eu não tenho como controlar isso, não tenho como controlar as coisas que vão acontecer na minha vida. E aí esse pensamento, né, de que tudo estava no controle de Deus, né, está no controle de Deus, de que mesmo que algo acontecesse comigo ou com meu marido, o meu filho não ia ficar desamparado, né, que eu podia
pedir a Deus, eu podia conversar com as minhas amigas, eu podia me cercar de uma rede de apoio para que eu me tranquilizasse. E sim, foi muito importante eu falar sobre o que eu estava sentindo com os meus amigos próximos. Então eu dizia, né, eu tenho uma amiga muito querida, e eu sempre falava para ela assim, olha, se algo acontecer comigo, você cuida do meu filho? Gente, eu nem sei se ela ia cuidar mesmo ou não, e ela nem tem essa obrigação, mas ela dizia para mim, sim, pode contar comigo, é uma amiga de infância querida, beijo, Prê, te amo, tá, vou te mandar esse vídeo, comenta aqui no vídeo que você ouviu essa parte, tá? E ela falava assim para mim, eu cuido, eu me comprometo com você, eu cuido sim. Então, aquilo mexeu muito comigo, me ajudou muito, me levantou. Foi um dos fatores que me ajudou, além do médico, com medicamento, apoio dos amigos e espiritual e as terapias. Então, foi um conjunto de coisas. Isso é muito importante você saber. Bom, mas vamos lá. Você já sabe que se você estiver se sentindo adoecido, como eu te expliquei, onde que você começa a perceber que tá vendo um adoecimento? Frequência, intensidade e tá transtornando na sua vida, tá impactando sua vida. Se você tá se sentindo assim, precisa de ajuda. Peça ajuda, ok? E se o caso for você precisar de um apoio terapêutico e quiser se sentir à vontade para fazer essa terapia comigo, vou deixar aqui embaixo o meu Instagram, meu e-mail. Você pode me mandar uma mensagem no direct, me mandar um e-mail e a gente pode marcar um horário para conversarmos sobre isso, tá bom? Para que a gente possa ver se você vai se sentir confortável com a minha ajuda, com a terapia comigo, tá bom? Mas vamos lá. Quais são as dicas para você lidar com tudo isso, tá? Se você tiver no caso de crises ansiosas, como que isso pode te aliviar? Ou preocupações do dia a dia, né? Vamos lá. Dica número 1. É você reconhecer, nossa, eu tô me sentindo ansiosa, mas por quê? Aí você reconhecer por quê? Começar a perceber o que dispara essa crise em mim? O que me traz tanta preocupação? Pode escrever, pode mandar áudio pra você mesmo no WhatsApp, você pode conversar com uma amiga, falar, olha, eu tô percebendo que eu tô sentindo essa crise. E começar a anotar, senti tal dia, depois que aconteceu isso, isso e isso. Então, começar a perceber, né? E até começar a perceber no relógio, peraí, eu tô sentindo palpitação, mão gelada e tudo isso, e essa coisa ruim, vou botar um cronômetro aqui, porque eu percebi já que, em média, 20 minutos, esse sintoma vai passar. Então, reconhecer é a primeira dica. A segunda dica, muito legal, e que eu uso na minha vida. Gente, eu uso os aromas, tá? Aromaterapia, sim, funciona. Não tem nada a ver com místico, não é um cheiro que atrai o espírito. Não é isso. É porque o nosso cérebro, ele tem ali um campo que reconhece os cheiros. E sim, os cheiros, eles interferem no nosso modo de vida. Quer ver? Por exemplo, quando você cheira uma comida estragada, você sabe que você não deve comer, certo? Então, os cheiros, eles nos dão avisos, eles são sistemas ali que funcionam dentro do cérebro. Um dia eu posso fazer um vídeo mais, assim, elaborado sobre isso, mas a neurociência já comprovou o impacto dos cheiros, né? No nosso humor, no nosso jeito de pensar naquele dia. É mais uma forma de se ajudar. Então, eu vou falar pra vocês que eu uso muito. Eu tenho aqui hoje, eu separei aqui pra vocês o de peônia. Peônia, particularmente para mim, me traz uma sensação de leveza depois que eu limpo a casa. E ele, para mim, traz uma sensação de limpeza, de higiene, de gostosinho, sabe? Lógico, né, gente? O de lavanda, né, que eu uso também e uso aqui na minha casa. O de lavanda é muito antigo, tem uma comprovação já de muitos estudos, né? Lavanda francesa, lavanda italiana, lavanda brasileira, né? A lavanda, ela traz uma sensação de calma, né? Assim, dá uma segurada aí na ansiedade, no medo, né? Então ela é tranquila. Eu tô falando esse, mas tem o de laranja doce também, que acalma. Tem pessoas que se identificam muito com o de menta, né? Que se sente calmos, também sentem aquela sensação de limpeza, né? Eucalipto. Então, assim, você pode usufruir. E pra começar com a questão dos aromas, pensa assim, qual é o cheiro que mais te agrada, que você adora sentir, que você ama? Pronto, já é um ótimo começo. Vai lá, compra o cheirinho pra você na internet, Mercado Livre, na Shopee. Não tô aqui fazendo propaganda não, gente. É realmente bom. Uso e pra mim faz muito efeito, muita diferença, tá? Terceira dica. Gente, olhar para cima lá fora. Sair fora da sua casa, fora do apartamento, fora do trabalho. E sim, olhar para o céu. Num dia de céu azul, com poucas nuvens. Olhar para cima. Respirar. Contemplar aquele céu. Né? E por que isso? Porque esse fato de olhar pra cima, ele já te tira dessa coisa, né? Já tira mentalmente dessa coisa do aqui, só aquele quadradinho, aquele pequenininho. Então, olhar para cima começa a ampliar a sua visão literalmente, né? Olhar para cima, lembrar de quem somos, do universo que a gente habita, começar a contemplar, né, a natureza, né, respirar, né, respirações mais longas, tá até dentro da mesma dica, tá? Olhar para cima, respirações mais longas, né? Encher mais o peito de ar aí, soltar devagar, por quê? Oxigênio no cérebro, olhar para cima te abre a visão, tá? Então, terceira dica muito importante. E vamos aí para a quarta dica. A quarta dica é a gestão do tempo. Gente, muitas pessoas falam pra mim, por que eu tenho a sensação de que o dia é mais curto atualmente? De que, assim, eu não tenho tempo pra nada. Sabe aquela sensação? Por quê? Que todo mundo fala isso. Então, a gente é muito influenciado pelo que os outros falam. Então, assim, se ninguém tá tendo tempo, então não vou ter tempo também. Lembra? A gente sempre quer pertencer a um grupo. E muitas vezes, isso é um fator de pertencimento nessa conversa. Nossa, eu também sinto isso. A identificação com o grupo. Mas, geralmente, isso não é verdade, tá? Eventualmente, a gente tá sem tempo mesmo. Mas não é sempre. Então, gerir o seu tempo. Peraí.
Deixa eu escrever a minha rotina, deixa eu ver se realmente eu tô sem tempo. Tá tudo bagunçado na sua rotina? Começa a mudar isso daí, escrever. Não, de manhã eu vou acordar, eu vou fazer um devocional, eu vou tomar um café, vou fazer algum exercício físico, vou lavar minha louça, vou preparar meu almoço, ou se você não consegue fazer isso no dia a dia, não, vou levantar, vou fazer minha higiene pessoal, vou deixar minha roupa já preparada aqui, vou pegar o transporte. Nesse transporte eu vou olhar pra cima na janela, ou eu vou fazer um devocional, vou ouvir algum áudio legal, né? Então gerir o seu tempo, coloca lá, o que você vai fazer e procurar pelo menos durante uma primeira semana seguir aquilo que você planejou pra rotina, tá? Então, se para você olhar o tempo que você verdadeiramente tem, você precisa escrever, você precisa anotar, porque senão você não vê. E aí você fica sempre com aquela sensação, nossa, não tem tempo pra nada. Você não tem tempo pra nada ou você não percebe o tempo que você tem. Então, gestão de tempo é muito importante. Quinta dica, muito legal, qual é? Lembrando aqui, gente, que eu atendo, tá? Dá uma olhadinha aqui, ou vai estar no primeiro comentário fixado, ou vai estar na descrição do vídeo. Se você tá precisando, né, de terapia, não que você é obrigado necessariamente a fazer comigo, mas eu ofereço esse serviço, eu sou psicanalista, e eu posso fazer uma entrevista com você e você ver se você acha legal trabalhar esse tempo comigo, tá bom? A quinta dica, então, gente, é você buscar o autoconhecimento. E isso começa quando você começa a perceber quem você é. Quem é você, né? Começar a observar, nossa, mas peraí, eu sou uma pessoa legal? E quando que eu sou legal? Eu sou chata? Eu sou exigente? Eu sou controlador? Eu sou uma pessoa que normalmente fico muito preocupada, né? O que é meu e o que é que eu pego do outro, né? Quem eu sou, né? Então, saber quem você é ajuda a arrumar muito dessa bagunça já, tá bom? Então, eu te convido a se conhecer. Bom, e agora, né, nesse momento tão legal do vídeo, nesse ponto crucial aqui do vídeo, eu vou trazer para vocês um versículo bíblico, né? Vocês sabem que eu adoro ler a Bíblia, eu adoro aquilo que é do alto, né, do espiritual também, né? Porque a gente tem que equilibrar todas essas coisas, né? Corpo, alma e espírito, não esquece disso. Vamos lá. Olha só. Aqui em Filipenses 4, no versículo 6, nessa versão que eu tô lendo, fala assim, mas tem outras, ó, vamos lá. Ela diz assim, ó, não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Tem uma outra versão que fala assim, ó, não andem ansiosos por coisa alguma, né? Então, assim, preocupação e ansiedade estão bem ligadas, né? Então ele fala, não precisa, né? Mas peçam a Deus, façam orações. Então, porque, gente, cada dia vai ter uma porção de coisa boa, coisa ruim e coisa neutra, como diz meu filho. Mãe, mas tem as coisas neutras também, né? Então, a ansiedade é uma pré-ocupação. E a gente vai falar disso num outro vídeo. Você anda pré-ocupado, né? Mas quero te convidar também para assistir um vídeo meu no canal, que é O Poder do Pouquinho. Nossa, essa é uma dica infalível, viu? É muito legal. Assiste lá esse vídeo, manda pros seus amigos. Esse de hoje que você tá assistindo aqui, manda aquele lá, né? E vamos seguir. Gente, agora eu vou deixar uma dica bônus pra vocês. A dica 6, bônus, ela é bônus. Exercício físico. Olha, eu vou confessar aqui pra vocês. Eu tenho dificuldade pra fazer exercício físico. Não é uma coisa que, eu amo, né? Mas a gente precisa fazer, porque é importante pra mente, é importante pro corpo, a nossa mobilidade, né? E sem falar na socialização, né? Chamar uma amiga pra uma caminhada, né? Pra fazer um alongamento ou ir na academia, não importa. Mas o exercício físico é muito importante, tá? Então te convido, né? Se você é como eu, tem dificuldade pra isso, lembra que às vezes o problema não é o exercício, mas a ignição, o negócio de começar, sabe? Bota o tênis lá, uma roupa pra sair, aí tá meio com preguiça, mas vai com preguiça mesmo, vai sem gostar mesmo, porque, lembra, é importante pra você, tá? Não é pra ficar só com o corpo saradão, é porque é importante pro mental, pro corpo e pra sua socialização, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa aí no comentário qual foi a parte mais legal, que você mais gostou. Me deixa saber algum tema que você gostaria de ouvir aqui. E também, uma coisa legal, eu queria muito conhecer a sua história. Escreve aqui a sua história, quem sabe eu posso um dia contar aqui a sua história, claro, sem identificar você, mas dando algumas dicas, né? Que tal? Manda aí nesse e-mail que eu vou deixar aqui, tá? E é isso, foi muito legal estar aqui com você hoje. E valeu, obrigada por estar até aqui, tá? Continua aí me acompanhando, assiste meus vídeos aí. Eu tô aí colocando vídeos uma vez por semana e eu te convido pra estar aqui comigo. Ativa o sininho, que aí você sabe quando eu coloquei vídeo, tá? Beijo, fica com Deus e até semana que vem.